Então, vamos tratar de Segundo Império e Primeira República. Já vamos ir direto para a visão geral, que eu estava querendo economizar slide, e aí eu não coloquei os bolsos da discussão, mas como sempre a gente vai focar, né, naqueles temas para a FUVEST, dúvidas também que me mandaram eventualmente, e basicamente vamos falar dos assuntos principais de cada parte, e agora eu vou dar uma visão geral de antes, né, para vocês não sentirem que vocês estão pulando de período colonial já para Segundo Império. Acho que vocês já sabem, mas a gente teve o primeiro reinado, né, que foi marcado pela gestão do Dom Pedro I, e ele, assim, vai assumir em meio a uma crise econômica, porque era uma crise econômica mundial mesmo, meio que os preços primários, o preço dos produtos primários vai aumentar, e o que o Brasil mais faz é produzir produtos primários, para quem não sabe, são aqueles produtos base, então você pode contar como um alimento, por exemplo, açúcar, por exemplo, esse tipo de coisa. E o Brasil, como esse país agroexportador que a gente tem até hoje, é claro que vai sofrer com essa crise econômica. Então a gente já começa meio mal. E além disso, ele vai perder a guerra contra a província Cisplatina, né? Que é uma província que a gente viu, eu acho que eu comentei na aula passada com vocês, que é aquele território do Uruguai, que eles vão acabar perdendo e tal, porque eles vão entrar numa guerra com o Uruguai, né? O pessoal vai querer se independer, e ele de fato vai perder. Então, tipo, o Brasil, vocês já sabem que é um país consideravelmente grande, né? Bem grande ainda. E a gente vai perder simplesmente para aquele pedacinho que o Uruguai era. Então, isso já vai trazer muita imagem negativa para Dom Pedro I, meio que nada vai dar certo na época. E, além disso, vai rolar a Revolução do Porto, né? A Revolução Liberal, a Revolução Constitucional e tal. Perdão, antes da independência, que vai pedir para que eles voltem. Só que vai rolar outra coisa, depois Dom João VI vai voltar e ele vai morrer. E aí vai ficar aquela pressão para Dom Pedro I de fato voltar, porque ele meio que era o herdeiro ao trono, o irmão mais novo dele já estava interessado, então ele já ficou aquela rivalidade, e os brasileiros realmente ficaram com medo de Dom Pedro I voltar e meio que se associar, né? Enquanto posição de rei oficial, se ele se associar simplesmente ao Reino de Portugal, aconteceria a mesma coisa que acontece na União Ibérica. E aí, meio que o Brasil estaria de novo subordinado a Portugal. Então, isso, tipo, quando acontecer isso, quando Dom João VI, né, eu falei que na Revolução Liberal do Porto, ele volta para Portugal, aí tem a independência e tudo isso, quando ele falece, aí é o estopim, e aí todo mundo agora cria uma enorme pressão para cima de Dom Pedro I, e ele não vai ver a opção senão abdicar. E na época, Dom Pedro II tinha, se eu não me engano, 5 anos, e ele vai deixar na tutoria de um cara chamado José Bonifácio, que eu acho que vocês já ouviram falar. José Bonifácio tinha uns ideais muito mais modernos até para a época, só que ele ainda era monarquista, ele ainda defendia a monarquia, e era engraçado que ele era meio que o inimigo do Dom Pedro I na época. Eles não concordavam nas ideias do que o país tinha que ser, mas ainda assim, Dom Pedro I, quando vai para Portugal, ele se vê na condição de deixar sob tutoria de Dom Pedro II com José Bonifácio, porque de alguma forma tinham ideias opostas, mas ainda assim ele achava que ele seria um bom tutor, ele achava que ele seria de fato confiável. E aí todo mundo estava esperando, né, para que Dom Pedro II assumisse quando ele tivesse 18 anos. E aí nesse período começa o período regencial. O período regencial é mais ou menos a escolha, se eu não me engano, da Câmara de Deputados ou do pessoal do Legislativo da época, que vai escolher inicialmente entre 2 regentes, então são 2 pessoas meio que para comandar o país, e depois vira 3, se eu não me engano. Tem regência una, tem regência trina, então é um regente e depois 3 regentes. Mas, enfim, o que marca o período regencial são as revoltas. Esse é o principal das revoltas e esse é o que mais cai no vestibular. Ele vai renunciar em 1831 e já vai rolar as revoltas. O período regencial é o que eu coloquei, ele é uma grande bagunça, porque ele vai ser aquela confusão imensa entre liberais e liberais moderados ainda, porque existe uma divisão, gente, entre liberais meio que radicais, acho que são liberais propriamente, mas eles são 100% liberais, e tem os liberais moderados, que os liberais moderados, eles já representam a elite econômica brasileira, eles já são aquele pessoal que quer mudar um pouco o Brasil, mas não quer mudar tanto assim, que continue a favor do lado deles. E existem ainda o perfil conservador, que na maior parte das vezes
eram, na maior parte das vezes, eles eram pessoas que ainda defendiam a monarquia, todo esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu coloquei aqui uma tabela que o Ale fez, que conta o primeiro reinado só com o partido português. Só com o partido português, que era o partido que era do lado de Dom Pedro I, que achava que tinha que continuar ainda com a monarquia portuguesa, de fato, então, tipo, Portugal ainda tinha que continuar dominando, e temos o Partido Brasileiro, que mudava um pouco. Depois disso, né, vira o que eu falei, o Partido Restaurador, que já eram os mais conservadores, Partido Liberal Moderado, e agora, a tabela me lembrou, Partido Liberal Exaltado, que são os liberais de fato mais radicais. Depois eles viram ainda outras coisas e se dão até o segundo reinado, que a gente vai conversar um pouquinho. Mas essa época ainda era aquela coisa de liberais moderados e conservadores na política. E aí, nesse meio do legislativo, estava a maior bagunça, porque eles queriam que fosse um regente, né, ou pelo menos um grupo de regentes que concordassem com as opiniões políticas deles, seja liberal moderados, seja conservadores. Onde estavam os liberais exaltados na época? Não é muito comentado, mas eu ouvi, assim, conversando com algumas pessoas, que a mais provável chance é que os liberais exaltados estavam envolvidos com as revoltas de fato, né? Porque essas revoltas todas vão estar em prol de uma mudança bem grande no Brasil, né? A Guerra dos Farrapos, por exemplo, vai ser a independência do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês lembram daquele mapinha que eu mostrei, mas o Rio Grande do Sul saía do Brasil naquela época, né? Do que seria o Brasil no mapa na época. Mas, enfim, vai ser recheado de revoltas. A gente tem o exemplo da cabanagem, da balaiada, sabinada, revolta dos malês, guerra dos farrapos, tudo isso justamente para ir contra o governo, para, tipo, muitos falavam que, pô, esse aqui não é o meu governo, esse aqui não é o meu país, porque eu queria uma monarquia, eu escolhi Dom Pedro I ou Dom Pedro II, e não é o que temos, estamos tendo esses regentes que não são eleitos por nós, não é a gente que escolhe, e assim vai ficar uma bagunça. Dentro da política, de fato, vai ter meio que não um ciclo, mas uma linha. De início, quem começa no poder são os liberais moderados. Então, eles vão aplicar várias medidas muito mais liberais, de fato. Um grande exemplo é a descentralização do Estado, no sentido de que os estados, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, esse aqui, vão ter mais autonomia política. Então, eles vão poder mais decidir como que a política deles vai funcionar. E aí, obviamente, como eu falei, vai causar não enfraquecimento, né, gente? Mas é uma descentralização do Estado, que era o contrário do que os conservadores queriam. Mas, enfim, eles vão aplicar várias outras medidas e tal, até que vai chegar o famoso regresso conservador, que aí é o período que os conservadores conseguem assumir a regência. Isso vai acontecer logo após a Guerra dos Farrapos, porque eles vão vir com o discurso de que o líder da época, que, se eu não me engano, se chamava Padre Feijó, ele era meio que liberal. O Padre Feijó, ele vai lutar, ele vai acabar com essa Guerra dos Farrapos de modo muito calmo e tranquilo, sem muita morte, sem muito massacre, e eles vão associar que o Feijó só reagiu desse modo pacífico porque um dos parentes deles, um dos primos, se eu não me engano, era líder da Guerra dos Farrapos. E o que é verídico de fato, gente, mas era um discurso, ninguém sabe se foi de fato por causa disso. Mas vai vir esse discurso e o regresso conservador vai conseguir tomar o poder. E aí eles vão começar a realmente cumprir com esse título que foi dado. Eles vão começar a regressar e aplicar várias atitudes conservadoras. Os liberais moderados só vão se sentir em uma escolha, né? Isso já tinha passado 9 anos. Eles vão liderar o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II vai assumir aos 14 anos. Como que eles vão fazer isso? Aquele famoso processo de emancipação que existe até hoje. Não sei exatamente como vai acontecer na época, mas eles vão emancipar Dom Pedro II e automaticamente, meio que por lei, ele vai ter os mesmos direitos que alguém de 18 anos, e aí Dom Pedro II já assume aos 14 anos. Aí aqui a gente já vai direto para o café. A gente já fala do aspecto econômico. Para falar um pouquinho mais de Dom Pedro II, ele era muito inteligente. Eu acho que isso é meio óbvio, assim, só usando a palavra, porque eu não achei termo melhor, porque desde os 5 anos, assim, quando ele nasceu, todo mundo já sabia que ele ia ser o futuro rei. Quando ele faz 5 anos, era fato, né? Assim que ele assumisse a idade, ele seria o rei e, propriamente, ele já era meio que o rei, né?
Então, ele foi criado para isso, gente. Ele teve toda a educação do mundo, ele falava 5 línguas, ele tinha conhecimento de línguas mortas até, se eu não me engano, até do sânscrito. Ele adorava fotografia, ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Então, ele era uma pessoa muito erudita mesmo. Mas, enfim, lá para 1850, na real, vai surgir o Vale do Paraíba, né? Que é onde vai surgir, de fato, a economia cafeeira. O café, com o tempo, ele vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil. O que vai surgir com uma burguesia cafeeira paulista, então agora a gente já fala, né, de São Paulo, assim, São Paulo no século XIX vai se tornar já o estado mais rico do Brasil, já. Então, antes a gente já estava comentando Salvador, Minas, agora a gente já pode focar no Sudeste, que vai surgir justamente com essa burguesia. Vai ter um crescimento do trabalho livre, porque, bom, as medidas abolicionistas já vão começar a surgir por essa época, a gente vai comentar. E vai ter o projeto de imigração, que vai fazer com que muitos acabem trabalhando para senhores, para as pessoas, para os grandes donos de fazenda, para essa burguesia cafeeira, mas também que eles desenvolvam o próprio trabalho livre. Além disso, tem expansão das camadas médias urbanas, que é o crescimento das cidades. Então, muitas vezes, os próprios imigrantes, eles vão ver a única opção como, por exemplo, vir para cá, para São Paulo, ou para, assim, o que a gente considera cidade, né? É esse meio mais urbano. A população urbana ainda era a maioridade na época, não confundam, mas é nesse período que surge já a expansão. Logo após isso, a gente tem o fim da escravidão, né? Só que é importante falar que o fim da escravidão, ele não altera de forma nenhuma o fim da mentalidade racista da sociedade. Então, a gente tem o que muitas vezes a gente comenta como mudanças conservadoras, no sentido de que a gente continua com uma estrutura latifundiária, a gente continua com a marginalização da população negra, a gente continua num modo de economia agroexportador, a gente continua com uma concentração de renda muito forte, então só essa burguesia cafeeira vai concentrar a renda, o lucro brasileiro. E, enfim, ele vai surgir, o café, ele surge, né, a plantação em si, surge no Vale do Paraíba Fluminense, que já é lá no Rio de Janeiro, mais ou menos. Então, sei lá, eu assumo que deve ser por aqui, né? Depois disso, isso lá já ainda é tipo em período de colônia. A gente fala 1780, começa a surgir as plantações de café, e até 1850 fica no Vale do Paraíba Fluminense. Ele vai se expandindo. Depois ele vai para o Vale do Paraíba Paulista, lá para 1820, fica até 1890, e depois ele já abrange todo o Oeste Paulista. Todo esse território, né, ele é famoso pela Terra Roxa, né, que eu acho que vocês já ouviram falar, que na verdade é uma terra vermelha, mas porque muitos italianos que estavam vivendo na época, eles viam essa terra e eles chamavam de terra rosa, no sentido para chamar mesmo de rosa, mais ou menos assim. Só que aí ficou conhecido como terra roxa, porque acho que a fonética era parecida. Com isso, a gente também tem as iniciativas industriais, lá para 1850 a 1860, que é quando a gente fala do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele era um antigo dono de escravos, ele tinha um negócio muito rico sobre a venda de escravizados, muito, muito rico. E aí, nesse período, vão surgir algumas leis, como a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro, que meio que diminuiu o mercado negreiro, de fato, o mercado de venda de escravizados. E a gente tem a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa que a gente chamaria hoje em dia de protecionista, que a gente tem também que proteger o país, então as coisas que vêm de fora, elas são mais caras por causa dos impostos, o que estimula que a gente compre as coisas daqui, as coisas que são feitas dentro do Brasil, para que não tenha impostos e por um preço baixo mesmo, logicamente. Essas duas coisas vão estimular as iniciativas industriais, porque um grande exemplo já é propriamente Barão de Mauá, ele já não vai ter mais como enriquecer tanto assim com o mercado negreiro, e eu acho que, né, já dava para ver que isso ia começar a diminuir com o tempo, né, até a abolição. Então, vamos investir em outras áreas. E essa área seria a área industrial de fato. Só que o Estado Imperial, ele não apoiava o setor industrial de forma alguma. Tem até um discurso, né, de que na época o Brasil, ele tinha uma vocação agrária de fato, que é algo assim que, se você for ver a Câmara dos Deputados e os discursos de alguns deputados do interior, assim,
mais de uma região latifundiária, vocês vão ver que eles falam a mesma coisa, eles ainda defendem, eles falam coisas que estão sendo defendidas desde a época do Império. Mas é isso, vai ter, é um surto industrial realmente, mas que ninguém vai apoiar. Algumas pessoas, né, ricas, como o Barão de Mauá, que era riquíssimo, milionário e tal, ele vai acabar tentando isso, mas muita gente não vai acabar dando bola, então fica por aí. Projeto de industrialização, mais uma vez, eu repito mais uma vez, enfim, só vai acontecer na era Vargas. A gente, além disso, pode comentar também do projeto de imigração, né, que é a transformação da mão de obra. Então, o Estado e a sociedade começam a observar que a abolição estava próxima. Acho que nessa época já o único país que tinha ainda escravização, modo de produção escravista, era Cuba, que também já estava sofrendo uma puta pressão. O resto dos países praticamente já tinha abolido a escravidão, então o Brasil também já estava sob isso. E eles vão ver, né, essa necessidade de uma transformação de mão de obra de alguma forma, principalmente Estado. Porque assim, gente, acho que a gente já aprendeu há bastante tempo que quem domina o país, quem domina o Brasil é a elite. E a partir do momento que eles desagradassem a elite, ia dar ruim para eles. Então a gente tem essa transformação. Como que começa? Com um sistema de parcerias. Então, o dono, o latifundiário, sei lá, o dono daquela fazenda de café, dono do cafezal, vai pagar a vinda de italianos, né? Que é a população, a nação que a gente mais conhece que veio para o Brasil, mas houveram outras, obviamente. Vai pagar para ele vir para cá. Então, paga viagem, paga hospedagem até aqui e paga alimentação. Ele chegou aqui e ele vai falar, beleza, agora você tem que pagar com trabalho. Então, você, enquanto eu estou pagando sua hospedagem, sua alimentação e a sua viagem, você tem que trabalhar para isso. Só que vira um ciclo, né, que a gente chama de análogo, um trabalho análogo à escravidão, porque basicamente vai ser uma dívida inacabável, porque, tipo, beleza, ele pode algum dia pagar o valor da viagem, mas a cada dia que ele se hospeda é um valor a mais crescendo. Cada dia que ele se alimenta, e eles precisavam, né, ter um lugar para morar e um lugar para comer, o valor ia aumentando e virou esse sistema análogo à escravidão. Né, mais uma vez, a elite simplesmente reproduzindo. A gente tenta parar e eles ainda continuam. E isso vai trazer uma imagem muito negativa para o Brasil. Então, vários países, na aula de segundo reinado que eu falei para vocês, eu mostrei algumas fotos. Assim, vai começar, na Itália, vai começar a surgir propaganda para, tipo, não vão para o Brasil, de forma alguma. E aí, tipo, também rola a revolta de Ibicaba em 1857, que é uma revolta lá numa fazenda dos imigrantes, insatisfeitos com essa condição, e aí o governo vai se ver na necessidade de passar a ser subvencionada, que é quando o próprio governo, o próprio Estado, vai pagar a vinda desses imigrantes para cá, para o Brasil. Então, assim que hoje em dia é até legal de falar que a gente tem essa diversidade cultural no Brasil. Depois disso, outra coisa legal para citar é a Revolução Praieira, né, de Pernambuco, que vai rolar entre 1848 e 1850. Qual é a base da Revolução Praieira? Eu falo mais uma vez para vocês, gente, Pernambuco é cheíssimo de revoltas e revoluções. Bom, essa é uma revolta que se inicia com a divulgação de ideias socialistas, né? Lá pelo Diário Novo, que, se eu não me engano, é um jornal que ficava muito perto da praia, é por isso que tem esse título de Revolução Praieira. São ideias socialistas, mas é importante lembrar que são socialistas pré-Marx. Então, o socialismo, gente, para quem não sabe, já existia antes, esse conceito socialista existia antes de Karl Marx, mas ele vai desenvolver outro conteúdo, né? Tanto que ele vai avançar para as ideias comunistas, enfim, mas é importante destacar que são ideias antes de Marx. São liderados, por incrível que pareça, por senhores de engenho liberais, né? Senhores de engenho, mas liberais, e eles tentam atacar, assim, meio que a cidade de Pernambuco e tal, os Recife, no caso. Só que a guarda vai facilmente defender. Na época, gente, meio que o exército, existia o exército, mas eles gostavam mais de usar um negócio que é chamado de guarda nacional. Então, e é legal que vocês já saibam agora, porque isso vai ser importante para a Guerra do Paraguai. Quem era mais fortificado, quem era mais armado, era a Guarda Nacional na época. E era meio que um grupo de elite, assim. Então, era uma guarda que ainda servia mais para defender a elite do que as outras pessoas.
Então, mas eles vão tentar atacar, eles vão ser derrotados facilmente, eles vão começar a atacar sob guerrilha. E para quem não sabe, o formato de guerrilha é ataque surpresa. Então, você não guerra assim, você tem um dia marcado, ó, tal dia nós vamos lá na rua protestar ou lutar contra toda a guarda que estiver na rua. Não, assim, sobre guerrilha é meio que por trás. Então, eles esperam, sei lá, ó, meia-noite de tal dia a gente vai e ataca o prédio de polícia, o prédio da Guarda Nacional. Esse tipo de coisa. Revolução Praeira, que eu estava comentando, né? Ele é chamado também como fim do ciclo revolucionário de Pernambuco, porque é a última revolução, a última revolta de Pernambuco, do estado pernambucano. Ai, gente, que tristeza, minha setinha não tá funcionando, tem que ir para aqui. Próxima coisa importante se falar, parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas é muito importante porque ele é um mecanismo que vai ser usado e criado por Dom Pedro II que vai garantir a estabilidade política. E se vocês notarem, uma coisa que quase nunca existiu no Brasil e até hoje a gente pode conversar um pouco é a estabilidade política. Então, toda hora tem, tipo, tal lado tomou o poder. Aí, depois de, sei lá, 10 anos, pá, volta o lado contrário, o lado inimigo. Então, a gente tinha lá, no período regencial, assim, a gente pode falar de Dom Pedro I, né, que teve que se abdicar. Então, por mais que não tenha um governo, de fato, para se opor, a gente ainda pode falar de uma instabilidade política. Mas, além disso, por exemplo, no período regencial, tem aquela coisa, liberal moderado querendo tomar o poder. Aí vai e sai. Aí logo, na verdade, toma o poder, faz o que quer, mas aí logo vem os conservadores e tomam o poder. Essa instabilidade política é comum no Brasil. E assim, é algo muito exaltado por essa questão de Dom Pedro II, que ele meio que foi muito autoritário nesse período, mas que ainda foi uma ideia consideravelmente inteligente. Porque, como eu falei, conseguiu, de fato, garantir a estabilidade política por todo o regime dele. Então, o que ele fazia, né? Era um sistema de governo assemelhado ao parlamentar, mas não era a mesma coisa. Então, não associem, não se confunde com o mesmo, como eu coloquei. E falava da alternância de ministérios dos partidos liberal e conservador, com breves intervalos dos progressistas. Então, você tinha uma divisão de poderes mesmo. Ele brincava com a Câmara que existia lá, né, com o Conselho de Deputados que existia, em que a cada, então, peraí, vamos colocar um pouquinho os liberais, moderados, e aí depois a gente tira, quando já tiver demais, a gente coloca os conservadores de novo, e enfim, como é que ele fazia isso? Ele tinha um poder moderador, né, que é criado lá desde o primeiro Império, e o que ele fazia? O poder moderador dava 3 coisas para eles principais para entender isso. Ele nomeava o Senado, então ele já dominava o Senado, porque ele que nomeava, as pessoas tinham que concordar com ele. Ele nomeava o Conselho de Estado, que é outra coisa que são pessoas muito, muito velhas, assim, ricas, homens brancos, idosos, falando, você tem que fazer tal coisa, e assim, tanto que é algo que, para comentar, gente, existe também desde Dom Pedro I, e no período regencial, os liberais tiraram o Conselho de Estado, porque eles são só velhos da elite latifundiários, então eles representavam muito mais aquele perfil conservador. E aí eles tiraram o Conselho de Estado, só que no regresso conservador, que eu falei que foi o último a nominar o período regencial, eles voltam com o Conselho de Estado. Mas enfim, mais importante de todos é que o imperador podia escolher o presidente do Conselho de Ministros. E o que o presidente do Conselho de Ministros faz? Preside o Conselho de Ministros, mas além disso, ele não só aprova o Conselho de Deputados, então não importa se o deputado foi eleito, o presidente do Conselho de Ministros tinha que aprovar a posse dele, e ele marcava e comandava as eleições. Então, o que ele fazia? Beleza, surgiu a primeira eleição de deputados, maioria conservadora. Deu um tempo, cansou Dom Pedro II, ele tá vendo que os liberais moderados estão começando a ficar insatisfeitos, planejando algumas coisas para fazer. Ele mandava o presidente de ministros dissolver o Conselho de Deputados e marcar e comandar novas eleições. Então, que hoje a gente tem uma ideia de que eleições funcionavam mais ou menos há 4 anos, alguma coisa do tipo, virou para, tipo, mudança de Conselho de Deputados a cada 2 anos. Foram cerca de 30 gabinetes de deputados num governo que durou 49 anos, gente. É muita coisa. Então, assim, foi uma mudança através dos gostos de Dom Pedro II e tudo que ele
queria, então era mais ou menos equilíbrio, né? Não era só relacionado a gosto, porque nem sabia, ninguém sabia direito com que lado político ele se assemelhava. Mas justamente para garantir a estabilidade política, ele sabia que os dois lados políticos brasileiros eram extremamente sedentos e não ficavam confortáveis com o outro lado dominando por muito tempo, mesmo que votados. E esse é o parlamentarismo às avessas. Próxima coisa para se comentar é a Guerra do Paraguai. Só vou tomar uma aguinha, gente. A Guerra do Paraguai, a gente comentou um pouquinho na aula passada, porque a gente falou, né, do Brasil no segundo reinado imperialista e tal. Vocês veem que também no segundo tem umas políticas bem diferentes do Brasil, assim, do que a gente viu antes no Brasil, né? Então, ele tenta dominar alguns países, no sentido de que tenta influenciar, ele cria esse sistema parlamentarismo às avessas, mas enfim, surge com essa guerra do Paraguai, que é extremamente pesada, e como eu falei, foi a guerra mais sangrenta da América do Sul. E é basicamente, como eu tinha comentado, em torno, né, sobre a Bacia do Prata, aquela região do Rio do Paraná, do Rio Uruguai também. Mas enfim, o conflito ele vai envolver Brasil, Argentina e Uruguai, os três juntos, e Paraguai. Então, 3 países contra um, que também é conhecido como Tríplice Aliança contra o Paraguai. O Paraguai, ele estava se dando bem na época. Eu comentei com vocês que ele era um país muito fechado, né? Então, se tornou independente, ele não tentou se envolver com ninguém, nem países da América do Sul, nem da Europa, nem de nenhum lugar, porque eles não queriam ser dominados novamente depois da independência. Então, eles eram muito fechados, mas assim, eles começaram a estimular a criação de manufaturas, que é meio que uma pintadinha de industrialismo, né, que a gente está comentando. Então, ele vai consolidar já em 1860 um pequeno parque industrial, que é algo que vocês viram que, por exemplo, o Estado Imperial aqui no Brasil, do tamanho que é o Brasil, estava já barrando, falando que não, o Brasil tem que ser agrário, que não sei o quê. E, assim, tinha um exército forte e organizado, com 64 mil soldados e 28 mil reservistas. E ainda tinha uma pequena dívida externa. Isso significa que ele não depende de muitos países. O Brasil, vocês vão ver, né, que toda hora é capacho da Inglaterra, porque toda hora fica pedindo empréstimo, fica pegando empréstimo. E ele começa, né, nessa mudança, né, de comportamento. Então, vocês estão vendo que o Paraguai está tendo umas atitudes positivas que demonstram que ele vai evoluir graças a um ditador chamado Solano Lopes. Só que Solano Lopes, ele era meio que um ditador que agradava a população, que não tinha muita oposição, nem nada disso, e que vai iniciar essas iniciativas bem evolutivas, bem legais para o Paraguai. E o que vai acontecer é que o Paraguai, nesse período, já se sentindo muito bem, tem gente que vai ter um discurso, pessoal, de a Inglaterra apoiou a guerra porque eles estavam se sentindo ameaçados pelo Paraguai. Só que não faz sentido, porque apesar de o Paraguai ter, assim, nossa, ele está criando um pequeno parque industrial. A gente está falando de um país que liderou a Revolução Industrial. Não tem muita comparação assim ainda. É legal, mas está muito mais à frente. E, enfim, a treta vai causar sobre aquele negócio que eu falei na aula passada, em que o Uruguai, né, vivia em guerra civil, o Brasil de um lado, o Paraguai do outro. Aí o lado do Paraguai estava ganhando, aí o Brasil falou não, 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 mandou o próprio exército. E, gente, para quem não sabe, isso é muito invasivo. Você mandar o seu exército brasileiro para outro país que não fez nada para você, não está em guerra nem nada, tipo, gravíssimo até hoje. Apesar de que os Estados Unidos faz, né, no Oriente Médio, dá qualquer discurso, mas ainda assim é uma causa diplomática assim muito grave já. E o Brasil vai lá e vai interferir na política deles, e vai falar não vai ficar do lado do Uruguai. É pior que eu esqueci o nome. Eu acho que o Blancos era do lado do Brasil. Aí vai falar, Blancos, toma o poder. E eles vão, né, graças ao exército brasileiro, vão tomar o poder. Só que aí, né, o Paraguai vai ficar putaço, vai falar não, 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 como assim? E já vai começar atacando. E aí é basicamente assim que já surge a Guerra do Paraguai. Antes disso, né, um pouquinho antes, também o que acontece é que o Paraguai, putaço com essa interferência do Brasil, vai pegar um navio que estava lá por parte do porto, que ainda tinha um marquês muito importante, mas eu não vou lembrar o nome desse marquês. Marquês de Visconde?
não vou lembrar o nome dele. Tinha um marquês que era assim, realeza, né? E vai pegar esse navio e saquejar o navio e ainda vai prender esse marquês. Então aí o Brasil vai falar: não, guerra, vamos. Isso era tipo fim de ano, Natal, assim, então vai ser muito surpresa. E para quem ainda está com dúvida, putz, mas por que eles estão tão envolvidos na política do Uruguai? Porque o Uruguai ele é um país que tem acesso ao mar, né? E o Paraguai ele não tem, ele é um país que fica no meio do nada. Ó. O Paraguai, gente, é esse negocinho aqui, ó. Então ele não tem acesso ao mar de forma nenhuma. Ele precisa ter uma boa relação com outros países para que ele possa acessar rios de outros países para poder cair aqui e mandar as mercadorias que eles têm para a Europa, né, para outros lugares, outros mercados. E o Brasil só queria se envolver porque eu falei, né, essa atitude imperialista. Então o Paraguai queria muito que aquele grupo que está do lado deles tomasse o poder, alcançasse o poder, porque ia ser muito bom para eles de fato. Mas enfim, vai marcar o declínio definitivo da Guarda Nacional, que eu estava comentando para vocês, que era uma guarda só de elite, papapá, muito chique. Só que, assim, não fez nada, porque o grupo deles, gente, é que eu realmente não lembro o número. Mas, assim, eu acho muito surpreendente que o Brasil tem esse tamanho, mas na época, assim, a gente está falando de Paraguai, tinha 64 mil soldados, o Brasil tinha, tipo, 20 mil soldados. Era tipo, a diferença era enorme em relação ao exército. E aí a guerra ela vai ter uma longa duração, justamente por causa da bravura dos paraguaios e dificuldade que os aliados, né, a Tríplice Aliança vai ter para desalojar os paraguaios dos fortes deles, até o apoio financeiro da Inglaterra. Então o Brasil vai começar a se ferrar na Guarda Nacional, eles vão ter que vir com o exército, e o exército aí, eles vão reconstruir o exército, fortificar o exército realmente, e vão deixar que escravizados vão para o exército. Como que era isso? Eles iam, o governo brasileiro ia definir que um homem por família tinha que ir para a guerra. Só que os senhores de engenho, a elite, não vai querer mandar nem eles, nem os filhos deles, né? O legado deles para a guerra, né? Para morrer. Como assim, meu filho? E aí, o que eles faziam? Eles levavam os escravizados, eles davam os escravizados. E não só isso, eles prometiam que os escravizados que fossem, se voltassem da guerra, seriam livres. Então, assim, gente, essa guerra lotou de escravizado dentro da luta pelo vencimento do Brasil. E o que acontece é que, de início, quem ataca primeiro é o Paraguai. Tanto que o Paraguai estava muito mais preparado de início, gente, muito mais. E ele vai atacar no Mato Grosso, né? Que se vocês forem ver, todo mundo achava que se o Paraguai fosse atacar o Brasil, ia ser pelo sul. Só que aí eles surpreendem atacando por aqui, né? Que é a região do Centro-Oeste, a região do Mato Grosso. E eles vão para uma cidade chamada Rio Dourado, se eu não me engano. Chegam lá e só tem, tipo, 15 brasileiros contra 300 paraguaios. Para vocês verem, esse é um exemplo da disparidade. É fofo, não fofo, mas heróico porque os brasileiros eles lutam até o fim, mas óbvio que eles são dizimados. Então, como o ataque do Paraguai é primeiro, eles conseguem tomar alguns fortes que já eram, tipo, já eram do Brasil, do Uruguai, enfim. Só que, e aí eles vão se resistir muito nesse forte. Só que aí o Brasil vai ver que tá se ferrando na guerra e eu acho que eles vão ver, a gente não pode perder para um país desse tamanho. E aí eles vão voltar a falar com a Inglaterra, que inclusive é a época, né, que eu comentei da questão Christie, que eles vão parar de falar com a Inglaterra por causa de umas treta aí, mas agora eles vão ir falar, não, preciso de um novo empréstimo para ganhar essa guerra, que não sei o que, que não sei o que. A Inglaterra, rumores que tinha dito antes que não era para envolver, não era para criar guerra, mas agora que já criou, toma o dinheiro. E aí, assim, aí o exército começa com aquela cultura de escravizados, de trazer escravizados para o exército e consegue mais grana. Aí o Brasil se enfraquece. Só vai ter uma longa duração justamente por causa disso, porque eles já tinham conseguido dominar alguns fortes e estavam conseguindo resistir nesses fortes. E aí, como eu falei, o governo brasileiro vai invocar, né, o patriotismo para recrutar as tropas. Então ele vai, isso é bom porque vai estimular o desenvolvimento de uma identidade nacional. Então agora, né, as pessoas estavam se unindo, né, para torcer pelo Brasil para que o Brasil ganhasse a guerra.
vai causar, né? Eles vão tentar fazer aquele negócio que eu falei de alistamento compulsório, só que vai descontentar a população, né? Os senhores de engenho, os liberais, não vão querer mandar os filhos deles para a guerra, e aí eles vão mandar os escravizados que eles tinham. E aí, por isso, que grande parte das tropas era constituído de escravizados enviados pelos seus senhores. Enfim, o Brasil vai dar um banho depois desse apoio financeiro da Inglaterra, depois dessa fortificação do exército e tudo. E o que acontece é que o Brasil vai ganhar esse. Não o Brasil, mas Dom Pedro II vai ganhar esse apelido de assassino, porque eles vão insistir na guerra até um período de que tá óbvio que eles dizimaram tudo que podia ter no Paraguai. Tudo. Só que Dom Pedro II só vai acordar em finalizar a guerra quando ele matasse o Solano Lopes, que era o presidente, né, barra ditador paraguaio. E assim, o período final da guerra vai ser marcado por inúmeros, diversos massacres. Então vai ser a guerra mais sangrenta do Brasil. E assim, praticamente metade da população paraguaia morreu, a maioria homens, né? Então, até hoje eu acho que comentaram comigo que a população feminina do Paraguai é maior, e tipo assim, um número maior, porque normalmente, se vocês forem ver, gente, é 50%, 55%, 60%. Lá no Paraguai é de fato um número maior, e dizem que é justamente por isso, né? Porque a maior parte dos homens foram mortos durante essa guerra. Não só isso, a dívida dos aliados da Tríplice Aliança vai crescer, né, vertiginosamente, porque eles já deviam, a Inglaterra vão dever mais ainda mais para o armamento, para as coisas que eles adquiriram para uma guerra, né, que ainda durou 4 anos. 6 anos, perdão. E vai consolidar também um sentimento de identidade brasileiro, que é importante. A partir desse momento, ele já vai existir de antes, gente, comentando assim, já vai surgir o romantismo, que eu acho que vocês conhecem, né? E esse romantismo já vai começar a falar umas coisas, né, um pouco mais brasileiras. Iracema, eu não sei se ainda tem no vestibular, mas... Ai, peraí, tem um mosquitinho. Iracema, não sei se ainda tem no vestibular, mas ele trata, né, da mistura da mulher indígena com o homem branco, colonizador e tal. Então é para justamente que representa no final de tudo o Brasil, né? Então é muito importante porque realmente o Brasil vai começar a se ver como o Brasil. Isso era algo que não acontecia, por exemplo, no reino de Dom Pedro I. E as Forças Armadas, elas vão ser reorganizadas e vão se tornar uma instituição muito poderosa, com muita influência, né? Porque eles tinham muita força, eles massacraram outro país. E não só isso, eles vão se tornar abolicionistas. Eles vão deixar, por exemplo, de caçar escravizados refugiados que estão fugindo da fazenda, de onde eles estão sendo escravizados. Por que isso acontece? Basicamente porque eles vão conviver em guerra junto um do outro, né, gente? Essa situação de caos, essa situação extremamente emergente, vai influenciar em algo, né? E eles vão começar, querendo ou não, a ver os escravizados como seres humanos, como pessoas que morrem sem ter dor, vivem do mesmo jeito. Aí, né, junto com, logo após, gente, Guerra do Paraguai, ela significa muita coisa para a história no sentido de exército querendo mais poder, e quando eles voltam, o Dom Pedro II não vai permitir que eles tenham poder, então o exército vai querer se envolver com política, e Dom Pedro II não vai permitir isso. E outra coisa é o movimento abolicionista, porque agora, se já existia uma pressão para da Inglaterra para abolir, existia já essa campanha abolicionista um pouco antes da guerra, mas vai ficar muito forte logo após isso, porque os escravizados vão começar a ser vistos como gente, por incrível que pareça. Então vai ter uma adesão das camadas populares, né? Então as camadas populares vão começar a entender isso, e o desenvolvimento de uma imprensa abolicionista. A gente tem um exemplo aqui de um homem preto, que é o José do Patrocínio, que é esse aqui, que era, por exemplo, um jornalista, e obviamente ele ia abordar essa causa. Não só isso, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, que não sei se todo mundo aqui quer fazer Sanfran, mas lá no Sanfran, é um prédio antigo, existe desde 1860, tem o Salão Nobre, que é um salão que normalmente o Douglas leva vocês... Ai, perdão. Perdão, gente. O Douglas leva vocês justamente para ver a recitação do Navio Negreiro, porque o Navio Negreiro é um poema criado pelo Castro Alves, que é um romantista? Enfim, era do romantismo lá, e ele vai fazer esse poema justamente sobre a abolição.
E ele vai recitar esse poema, sabe, gente, era o Salão Nobre, era cheio de... Foi tipo numa noite, estava cheio de elite, tudo senhor de escravizado, e ele vai recitar esse poema no meio de todo mundo, ele vai ser oivado claramente, mas enfim, já é um exemplo de desenvolvimento de uma imprensa, de uma divulgação das ideias abolicionistas. Vão surgir também grupos abolicionistas radicais, então são pessoas que iam nas fazendas e libertavam os escravizados à força. E os exércitos, como eu comentei, vai se tornar abolicionista e vai parar de perseguir escravizados fugidos. Além disso, uma coisa muito importante para o movimento abolicionista, que não é um símbolo do abolicionismo, mas sim que é interessante que vocês notem numa questão de matriz racial brasileira, é que a lei de terras ela vai surgir logo nesse período, né, um pouco antes, que é o acesso à terra negado aos imigrantes, mas também aos libertos sem recurso. Então, o que isso significa? A lei de terras, ela basicamente define que toda terra, a partir daquele momento, ela só poderia ser comprada, adquirida monetariamente. Não pode ser através de, sei lá, uso capião, não pode ser através de doação, não pode ser através de nada disso. Para você ter uma terra no seu nome, você tinha que ter dinheiro. E isso não era uma dificuldade para os latifundiários, mas era uma imensa dificuldade para os imigrantes, para os libertos. O que sobrava? Uma mão de obra assalariada e, tipo, ociosa, que precisava trabalhar, precisava de algo que era um lucro para os latifundiários, que agora tinham uma mão de obra com a abolição, e que não permitiu que nenhum escravizado, nenhum imigrante, mas ainda mais o foco escravizado, conseguisse sobressair economicamente, né? Conseguisse adquirir sua própria terra e viver sem depender de um senhor de engenho ou criar seu próprio negócio e evoluir, né? Então, a lei de terra já é um grande significado para a reprodução latifundiária, né? Então, é a propagação dos grandes territórios para as pessoas que podem pagar, que são, obviamente, já os latifundiários, os herdeiros das Seis-Marias há muito tempo. E, né, com alta margem de lucro. Até 1888 vão acontecer algumas leis. Tratados com a Inglaterra. Então, é tudo em relação à restrição ao tráfico de escravos. Eu dei exemplos aqui de pretos, assim, que foram abolicionistas, né? Obviamente, na época. Aqui a gente tem o André Rebouças, que era um engenheiro, ele vai construir várias coisas bem legais em São Paulo. Inclusive, quando acontece a proclamação da República, ele é exilado junto da família de Dom Pedro II, e aí ele vai para países africanos desenvolver algumas engenharias legais e tal. E do lado tem um cara que eu gosto muito, que é o Luiz Gama, que ele é um cara que vai tentar, né, estudar. Ele era filho de uma mulher que era livre e de um pai branco, né? Enfim, que até que cuidou dele economicamente e tudo. Só que depois de um tempo, meio que vão pegar ele, eu nem sei em que situação, vão pegar ele e vão forjar a liberdade dele e vão tratar ele como escravizado. Tipo, basicamente vão pegar e vão falar, não, você é escravizado e ponto. E ele vai ser escravizado ilegalmente até mais ou menos os 18 anos, quando, se eu não me engano, ele foge, e ele vem para São Paulo estudar Direito. E ele estuda, né? Na verdade, ele frequenta todas as aulas da Faculdade de Direito, né, lá na São Francisco, só que não era permitido negros lá, então ele só acompanhava as aulas. Ele nunca se formou até agora, né? Porque acho que em 2018 a OAB deu o título honorário de advogado para ele, porque mesmo assim existia algo na época que chamava rábula, que eram pessoas que não tinham diploma de direito, mas podiam ser advogados, mas advogavam. E ele vai libertar mais de 800 escravizados. Na época, tudo sobre aquela condição de se o tratado com a Inglaterra desde 1810 existe, né? Então restringiu o tráfico. Então, você tem um escravizado que chegou aqui em 1811, ele não deveria estar sendo escravizado, porque basicamente, né, ele foi trago para cá, o tráfico que fez ele foi ilegal. E ele, assim, sobre esse discurso, conseguiu advogar acho que para mais de 800 escravizados na época. Então, ele é um grande nome, inclusive para a Faculdade de Direito. Depois disso, a gente tem a Lei de Barbacena. Então, a primeira lei brasileira que restringe oficialmente todo o tráfico, todo tipo de tráfico real. Bill Aberdeen, que é uma lei aprovada lá no parlamento inglês, então lá na Inglaterra, que determinava que eles iam prender qualquer navio brasileiro que eles vissem por aí, que estivessem fazendo tráfico, então se eles já achassem, ia ser preso.
Logo após isso, já vem uma lei mais concreta, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que estabelece medidas para repressão, para de fato acabar com o tráfico negreiro. Lei do Ventre Livre, de 1871, que concede liberdade aos filhos recém-nascidos de escravizados e a todos os escravos na nação, que são escravizados nascidos no Brasil. Tudo isso, gente, são leis que não são muito efetivas no Brasil. A do ventre livre até parece um pouco, nossa, uau, recém-nascidos escravizados. Mas, por exemplo, poderia acontecer facilmente algo que aconteceu justo como um Luiz Gama, ser roubado e ainda assim ser escravizado. E os escravizados na nação era muito difícil comprovar quem tinha sido nascido no Brasil ou quem era do continente africano. Ninguém sabia direito saber. Então, ainda assim, são leis que existem, mas precisavam de pessoas propriamente para saber botar na prática, como Luiz Gama, né? Que começou a botar aquelas leis de restrição ao tráfico de escravos para valer. Também tem a lei sexagenárias, que todo mundo conhece como. Perdão, a lei Saraiva, né? A lei sexagenárias, que todo mundo chama de piada, porque dá liberdade aos escravizados com mais de 65 anos de idade. Gente, lá na época da colônia, a média de vida de um escravizado brasileiro era de 18 anos. 18 anos. Pode ter aumentado até o segundo reinado? Pode. Mas vocês acham que aumentou até 65 anos de idade? Eu acho que nem homem branco, velho, vivia até os 65 anos de idade na época, sabe? Hoje em dia é o valor que a gente tem para definir a aposentadoria. Então era basicamente uma piada, porque quase nenhum escravizado vivia até os 65 anos para poder ser liberto. E aí, né, por pura pressão, a Lei Áurea é assinada pela princesa Isabel, né, tanto que Dom Pedro II nem queria assinar para não tentar colocar diretamente o nome dele, em 13 de maio de 1888, e declara extinta a escravidão no Brasil. Toda hora apertando essa setinha. Aí agora, gente, a gente já tem a proclamação da República, porque basicamente vai rolar uma crise no sentido de que Dom Pedro II não vai mais agradar ninguém. Agora ele acabou com a escravidão, então agora ele trouxe insatisfação para inúmeros senhores de engenho, vários caras que eram do conservadorismo, que queriam que ele permanecesse, agora já saíram muito do lado dele, né? Porque ele liberou a mão de obra deles. E, assim, na época eles exigiam por uma indenização até, eles achavam que era um prejuízo ter comprado um escravizado e agora esse escravizado ser liberto. O governo vai pagar a nossa indenização? Não. E aí, assim, já insatisfez mais ainda o governo. Então, enfim, ele vai começar, a popularidade dele dentro do Brasil vai começar a cair. O exército já queria, né, intervir, já faz uma cotinha na política, né, que eu falei que Dom Pedro II estava impedindo a todo custo. Perdão. E aí, Dom Pedro II ainda assim vai se associar, na verdade, vai romper relações com a Igreja Católica, porque ele era maçom. Vai rolar várias fofocas de que ele era maçom, que ele se envolvia com esse negócio, e a igreja não gostava disso, e aí a igreja vai cortar relações com ele. Então agora ele já não tem mais apoio nem do corpo militar, nem da igreja, popularmente, na elite, não é apoiado, porque, enfim, ele tinha acabado, né, com a escravidão, e além disso, agora vai surgir o período da proclamação da República, que vai surgir junto com o Partido Republicano Paulista, que né, você já vem com São Paulo vai se envolver nesse negócio. Em 15 de novembro de 1879, os militares vão ir lá para onde ficava o Palácio do Imperador, vão avisar um dia antes, vão falar, você tem que sair e tal. Na real, já tinha umas fofocas. O que acontece é que eles estavam esperando o Dom Pedro II morrer, porque ele estava com uma doença, se não me engano, era tuberculose. Já estava um pouco velho para a época também, e ele estava indo toda hora para a Europa. Toda hora, toda hora, toda hora. Ele gostava mais também, porque ele tem várias fotos dele em camelo e tal, mas ele também estava indo para tratar uma doença de fato. Então, Marechal Deodoro, que é o que vai liderar a proclamação da República, ele basicamente vai falar, não, gente, ele era meio que um monarquista, só que ele era marechal do exército. Então, todo o exército já sabia, já queria concretamente tomar o poder e instaurar uma república no Brasil. Só que, né, o Marechal ainda era um pouco menos, ele era positivista, mas ele ainda apoiava a monarquia, ele ainda curtia
Dom Pedro II tinha um bom relacionamento com o rei, e ele falava, não, pô, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar ele falecer, até que Dom Pedro II vai soltar uma piada, tipo, ele vai estar num rolê, e num rolê numa ilha, assim, e vai sair da ilha, tipo, meio que tinha porto, né, gente? E descendo de um navio pro cais, não sei o nome, mas sei lá, descendo pra terra, ele vai tropeçar. E ele vai fazer a piada, ai, a monarquia tropeça, mas não cai. E aí isso meio que, meio que estopim, porque não só isso, várias atitudes deles vão ser consideradas arrogantes, e aí o exército vai falar, ó, ou você vai, ou a gente vai. E aí Marechal vai fazer esse ato, né, da proclamação da República no dia 15 de novembro, orquestrada pelos diversos setores da elite, né, que eu comentei que já estavam insatisfeitas com a abolição da escravatura e descontentes, né, com o imperador em si, e vão lá e vão falar, ó, você vai embora aqui do Brasil, que a gente ainda vai resguardar sua vida, ele vai ir para a Europa, acho que, se não me engano, volta para Portugal mesmo, e eles tomam o poder, basicamente, o exército toma o poder na época. Os militares, obviamente, têm um papel decisivo, né? Sem a força armada ao nosso lado, qualquer agitação de rua seria não só um ato de loucura, mas principalmente uma derrota de rua antecipada. Então, se a elite, né, subisse e falasse, putz, agora o poder é nosso, não ia acontecer nada, todo mundo ia falar, não, mas quem diz que a gente quer que você faça? Só que, né, quando a gente fala de forças armadas, gente, eles detêm todas as forças do país, então é óbvio que eles têm força para fazer isso. E aí, como eu falei, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ter um papel central nesse processo, porque ele vai ir até lá, né, pressionado e tal, e vai proclamar a República. Uma coisa interessante que já caiu em questão da GV e tal, é que se vocês olharem essa imagem que tem aqui, essa daqui, vocês veem que é um corpo só formado de militares. Tem até um texto que eu não sei se dá tempo de ler, mas que, se eu não me engano, é sobre um jornalista, um historiador da época, mas ele fala assim, eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte, 15 de novembro, primeiro ano de república, mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto, para o advento da grande era. Em todo caso, o que está feito pode ser muito, se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Mas voltemos ao fato da ação ou do papel governamental. Estamos em presença de um esboço rude, completamente amorfo. Então, isso destaca o quê? Que essa proclamação da República foi totalmente militar, foi totalmente pelo desejo da elite e do exército militar. Não teve um elemento civil. A população não lutou por uma república. Foi uma república conquistada pelo exército porque era o que convinha para eles, né? Até porque a gente inicia a República justamente com a República da Espada, que é uma república dominada, né, pelo exército, que se inicia com o Marechal Deodoro, também vai para o Floriano Peixoto, e que só depois disso se inicia, né, com uma república civil, né, com pessoas que não necessariamente eram militares. Já inicia, gente. O que vai acontecer nesse período de República da Espada? Províncias passam a ser estados, cada um com a própria Constituição. Então, agora, o estado, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, podia ter a própria Constituição. Então, você já vem, por exemplo, que eu comentei, liberal moderado queria dar mais autonomia política para os estados. Isso é um exemplo. Não só isso, eles vão promover a separação entre Estado e Igreja. Então, assim, criação do registro civil, não era mais a igreja que fazia. Cemitérios passam a ser secularizados, antes eram da igreja. Casamento agora podia ser no civil e na igreja.
Uma história que eu sempre conto dos cemitérios é que tem um professor da São Fran, lá da época de 1800, enterrado até hoje na São Francisco, porque ele era um professor muito legal, ele ajudou várias pessoas, ele criou um grupo secreto, que eu até esqueci o nome, mas um grupo secreto de franciscanos, em que eles se reuniam para ajudar as pessoas que não tinham condições de continuar com a faculdade e tal, então ele era muito querido, só que ele era protestante. E aí, quando ele morre, a igreja não queria enterrar ele. Todos os cemitérios que existiam eram da igreja. Tinha uns ainda que eram públicos, mas era muito ruim. Era para enterrar mendigo, pessoas indigentes. E aí o pessoal não queria enterrar o professor que eles amavam tanto, né, lá. Aí eles enterraram dentro da faculdade. Mas, enfim, próximo, ainda assim, eles vão surgir com a aprovação de um projeto de constituição que é feito pelo Rui Barbosa. Rui Barbosa vai ter um nome na história muito importante, que ele nunca vai ser presidente, ele vai se candidatar a gente, tipo, umas 3 vezes da República Oligárquica, não vai ganhar nenhuma. Mas, assim, ele vai ter esse projeto de constituição, ele que vai criar. Ele vai criar reformas judiciárias, financeiras, do ensino, não necessariamente vão dar certo, mas vai criar. Ele é responsável por uma coisa que aconteceu que eu considero muito escrota. Já vi professor da São Fran defendendo, mas eu não acho que tem razão, que basicamente ele é o responsável por queimar todos os papéis de origem dos escravizados. Então, a razão pela qual o Brasil não tem nenhum histórico, tipo, a maior parte de escravizados vem de tal país, ou se eu quiser ir me consultar e ver qual que meu ancestral escravizado era da onde. Não existe, porque quando ocorreu a abolição, todos esses registros foram queimados por ideia dele. Mas, enfim, a principal coisa que a gente fala aqui, né, criada nesse período, é o encilhamento. O que o encilhamento vai fazer? Ele é uma reforma financeira brasileira que pretende crescer o Brasil economicamente mesmo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai falar, gente, vamos permitir que alguns bancos emitam mais papel moeda. Só que, gente, isso já fala uma coisa. Quando você emite mais papel moeda, você cria inflação. Mas não vou dar spoiler. Ele vai falar, vamos criar mais papel moeda, porque aí os bancos vão ter mais dinheiro, os bancos vão emprestar mais dinheiro, vão dar mais crédito, aí mais pessoas vão abrir empresas, e aí mais economia a gente vai ter. Essas pessoas vão vender coisas, nosso público vai comprar, e aí, sabe, nossa economia vai dar um boom. Só que o que vai acontecer o banco realmente vai emitir muito papel moeda e as pessoas vão começar a criar empresas fantasmas. Então, empresas que não funcionam na vida real, mas eles vão chegar lá e vão falar: eu tenho uma empresa de papel higiênico, me empresta um dinheiro aí. E vão emprestar, só que essa empresa de fato não existe. E basicamente essas pessoas que estão pagando empréstimos também nunca vão voltar para pagar. Enfim, vai dar a maior merda. Vai rolar um caso de especulação financeira em que, tipo, parece que você está lucrando muito, né? Criação de empresa, né? No registro, mas era empresa fantasma, na real. Nossa, tá dando tudo certo, só que não. A inflação vai aumentar e basicamente isso vai, tipo, colapsar o sistema financeiro. Vai dar muito ruim mesmo, e vai gerar uma crise. Então, conclusão do ensinamento: enorme inflação que gerou grande aumento do custo de vida. Então, né, imagina as pessoas mais pobres, as pessoas que estão em condição de miséria vão ficar mais ainda. Valor da moeda vai despencar. Falência de estabelecimentos bancários, então vários bancos lá que estavam surgindo na época vão falir. E alto índice de desemprego, né? Aí logo isso vai dar ruim, né? Marechal Deodoro vai ter o governo dele, Peixoto também vai ter que sair. E surge a República Oligárquica, né? Que é aquele governo de poucos. Quando a gente fala de oligarquia, é basicamente isso. São pessoas, poucas pessoas, regendo para poucas pessoas. Eles não estão pensando em quem está na miséria desde o projeto de encilhamento. Eles estão pensando na elite cafeeira que precisa lucrar mais. E a gente fala de 11 presidentes em 36 anos. Então, a política dos governadores é uma política essencial para entender a República Oligárquica. Eu nem vou falar dos nomes de presidentes aqui, tiveram vários, né? 11 presidentes,
mas é importante saber os aspectos que vão fazer com que esses presidentes cheguem e fazer com que a política toda funcione. Então, esse é um novo arranjo que vai garantir a estabilidade, né? Que o Boris Fausto é um autor, né? Ele é um historiador, faz vários livros legais, inclusive um que eu recomendo muito para vocês, que é a História Concisa do Brasil. Eu ia falar que o governo central sustentaria, sim, os grupos dominantes nos estados, enquanto estes, em troca, apoiariam a política do presidente da República. Então, o governo central sustentava os grupos dominantes nos estados, então eles dariam dinheiro, sei lá, todo tipo de apoio, e em troca eles também apoiariam toda a política do presidente da República. Quais são os objetivos? Reduzir disputas políticas no âmbito de cada estado, prestigiando os grupos mais fortes, então só o grupo mais rico, que tinha mais apoio da elite, ia dominar o poder político. Chegar a um acordo básico entre União e Estados, então para os governadores dos estados serem eleitos, eles tinham que ter o apoio da União Federal, por exemplo, que é o presidente, eu ia falar rei, gente, que tinham o apoio do presidente, e aí o presidente também cedia vários benefícios, esses benefícios iam para os poderes locais, então para os coronéis. Eu tenho uma tabela certinha, gente. Mas é basicamente um acordo para que todo mundo continue eleito. E também por fim a hostilidade existente entre executivo e legislativo. Que uma coisa que acontece muito, gente, durante a história que eu já comentei, é que normalmente o legislativo ele tem um pouco mais de poder, isso é normal dos três poderes, um pouco mais de poder, porque ele é que legisla, ele é que faz a lei. Então, e não só isso, ele que tem que aprovar. Então, se um presidente cria tal lei, o legislativo precisa aprovar. Se o presidente quer implementar tal coisa, o legislativo precisa aprovar. Isso acontece ao longo dos anos, e se vocês olharem na política até hoje, não adianta um presidente ser eleito se ele não tiver em acordo com o legislativo, porque ele vai se ferrar. Um exemplo grande é, por exemplo, a Dilma, que na época assumiu com uma oposição muito forte no legislativo e teve que ser impeachmentada, né? Foi impeachmentada. Então, enfim, isso já garante um acordo básico à política dos governadores e põe fim à hostilidade, eu já comentei a hostilidade existente entre executivo e legislativo, porque um tem que complementar o outro. Resultados: os partidos das oligarquias rurais de cada estado sempre ganhavam eleições. Então, sei lá, aquele partido que tem aqui que domina São Paulo sempre vai ganhar a eleição. E o Congresso Nacional sempre apoiava as decisões do presidente, dando o que a gente chama de governabilidade, que é o que eu estou comentando. Um presidente conseguir pôr em prática os projetos de lei que ele tem para o Brasil, basicamente. Então, se ele quer criar tal coisa, precisa ser aprovado pelo Congresso. Então, de qualquer forma, ele precisa ter uma boa relação com o legislativo para que ele possa governar de fato, para que ele possa fazer algo enquanto presidente. E, enfim, isso, né, vai consolidar o poder político das oligarquias rurais. Então, aqueles pequenos grupos, aqueles coronéis que ficavam lá na área rural do Brasil, vão dar mais poder ainda. Como? Basicamente nesse esquema que eu fiz aqui. Então, acho que dá para explicar primeiro, né? Falando o que acontecia, né, gente? A gente tem cada um associado aqui e a gente começa com os coronéis. Os coronéis, eles davam favores ou ameaça de violência, era de um jeito ou de outro, ou eu pago sua comida, pago o que você está precisando, o que você quer, ou eu faço a força, ou você vai ser agredido, ou eu mando meus capanga, né? Os coronéis eram a autoridade da região, então eles tinham influência lá. De um jeito ou de outro, os eleitores vendiam, né, cediam o voto deles para os coronéis, só que não eram coronéis propriamente, porque os coronéis falavam, ó, você vai votar em tal governador. Aí eles cediam, né, votos para os governadores, e os governadores concediam favores que eram mais os interesses dos coronéis. Os coronéis não estavam interessados em um saco de arroz, eles estavam interessados em mais favores ainda, mais elitistas, mais dinheiro e tal. Só que aí, consequentemente, os estados ganhavam votos, e aí eles cediam apoio no Congresso Nacional. Então, os deputados eleitos e tudo vão ceder apoio do Congresso Nacional, que a gente falava de São Paulo e de Minas Gerais, por causa da política do café com leite.
e se garantiam nas eleições. E ficava toda essa troca em nível. Então, os coronéis eles representavam o poder local dos municípios. Aí, né, os estaduais, que são as oligarquias, né? A gente está falando aqui, né, dos estados, como eu disse. Em São Paulo e Minas Gerais, a gente já falava da questão da união, né, do cargo à presidência, que ficava aquela política de alternância de poder entre São Paulo e Minas. Além disso, existia a Comissão Verificadora de Poderes, que era um órgão federal controlado pelo Congresso, que era justamente para verificar a honestidade das eleições. Só que o que acontecia era mais pro ruim, porque eles fiscalizavam as eleições, só que eles institucionalizavam as fraudes eleitorais. Então, a própria Comissão Verificadora de Poderes, que era assim, um órgão federal, eles permitiam e eles estimulavam as fraudes eleitorais. Então, por isso que é uma institucionalização de fato das fraudes. Não só isso, eles garantiam, né, a posse de candidatos eleitos pelos partidos oligárquicos. Então, sim, no caso de maior merda do mundo acontecer de eles não conseguirem garantir os votos, né, que a gente está vendo essa relação de favores e tudo, pode deixar, porque a Comissão Verificadora de Poderes ia falar que tal eleição daquele cara foi fraudada e quem devia ganhar mesmo é tal pessoa. E pronto. Impedir a posse, né, de candidatos que eu falei eleitos pela oposição. Então, se alguém da oposição acabasse sendo eleito, acontecesse alguma merda, eles impediam. E era basicamente uma principal ferramenta para garantir o funcionamento da política dos governadores, né, que a gente está comentando. Como que a república se garantia, né? Então, isso daí vai ser, né, o que eu falei, ótimo para a governabilidade. Só que o voto, como vocês estão vendo, era visto, entendido, né, como moeda de troca. E é legal de falar aqui, né, que eu coloquei essa relação de clientelismo mesmo, onde você vê uma relação de um Estado, de um poder público que deve favores aos seus eleitores. Ele é meu cliente. É mais essa relação. Então, como que a República se garantia? Empenho dos governos estaduais em manter o conflito político confinado à esfera regional, reconhecimento por parte do governo federal da plena soberania dos estados no exercício da política interna. Então, os estados resolviam os problemas que eles tinham dentro dos estados e o governo federal não ia se envolver. Manutenção de um processo eleitoral em que, a despeito dos mecanismos políticos que tentavam controlar as disputas locais, fraudes continuavam frequentes. Então, as fraudes eram extremamente populares. Quais são os exemplos dessas fraudes? A gente tem a política do café com leite, mas ela é mais, tipo, a conclusão de tudo, né? Porque como que só durante 36 anos, só paulista e só mineiro foi eleito, sabe? Tipo, não teve alguém que parou e pensou, não, vamos parar e votar nesse? Através da política do café com leite, que é bancada como? Pelo voto do cabresto, que é a compra do voto, basicamente é você oferecer algo em relação ao voto. E por mais que hoje em dia a gente já saiba que isso é errado e que isso acontece até hoje em dia, lá era muito, muito, muito comum, gente, porque a gente está falando de uma época de miséria. Eu falei, o ensinamento quebrou o sistema financeiro, as pessoas estavam pobríssimas. Então, assim, numa região ainda que o voto nem era popularizado, hoje em dia a gente já tem um consenso que o voto é importante e tal. Então, eles nem estavam descobrindo ainda direito o que era votar, o que isso significava propriamente. Então vai ter a compra do voto, com voto de cabresto, vai ter o curral eleitoral, onde um grupo de eleitores sistematicamente, toda eleição, votava na mesma pessoa, naquele mesmo candidato, e eles eram acompanhados para o voto. Então, tipo, sei lá, eles tinham um transporte garantido até o local de votação, porque tinha alguém em cima, né, conferindo, fazendo questão que a pessoa votasse. Então, no dia eles eram levados até o local de voto, no dia eles eram alimentados até o local de voto, por isso o nome curral eleitoral, porque eles ficavam nessa situação de curral em que ficavam presos até que votassem. E também tem a eleição do bico de pena, que é onde os mesários eles inseriam votos de pessoas falecidas ou inexistentes. Então, no final de tudo, você vê como tudo era feito para que essa corrupção existisse, gente. Então, os coronéis já eram feitos para garantirem esses votos, mas caso não garantissem, os mesários, eles mesmos iam lá, tal pessoa ganhou, então beleza, eu vou colocar a pessoa que eu quero. Então, sei lá, nomes que não se relacionam com a realidade. O Boulos ganhou, então eu vou colocar
o Covas aqui, porque o combinado era o Covas ganhar. E aí ele insere nome de pessoas que já morreram, ou nomes falsos mesmo na lista, porque o voto era aberto, então era tranquilo. E colocava a pessoa lá. E mesmo se o caso do mesário, né, dessa eleição bico de pena não desse certo, ainda tinha a Comissão Verificadora de Poderes, que era um órgão federal, um órgão público, que tinha como função fiscalizar as eleições, mas que, né, no final, só garantia a posse dos candidatos que eles estavam do lado, que eles estavam sendo pagos, provavelmente, para apoiar. Agora a gente vai falar das revoltas rapidinho do período da Primeira República, né, gente? É uma coisa que eu esqueci de comentar no início da aula, mas já dá para a gente dar, sei lá, só conversar um pouco. É que eu costumo chamar de Primeira República, porque eu estudo um pouco de história, e eu fui vendo que cada vez, em termos de conceitos históricos, a gente está deixando aquele título de República Velha de lado, porque República Velha foi um termo dado pela Era Vargas, né? Então, por toda aquela equipe de comunicação que vocês sabem que era forte do período varguista, e que dá muita conotação, né? E as pessoas, enquanto historiadores, elas não estão tentando, né, falar se tal período é bom, 100% bom ou 100% ruim, né? Ou, novo, velho, nem nada disso. Então, Primeira República é muito mais imparcial, no sentido de que é realmente a Primeira República Brasileira, e República Velha dá muita conotação, e ainda assim é uma conotação que vem de outra parcialidade, vem de Vargas. Mas é isso, era só para comentar. Isso, eu já vi assim cair nos vestibulares mais clássicos, como Primeira República FUVEST, assim. Acho que no ano passado caiu o termo Primeira República, mas ainda tanto faz, você não tem certo ou errado. Mas vamos falar um pouquinho das revoltas. A gente tem a Guerra de Canudos, de 1895 a 1897. O Antônio Conselheiro criticava a República, né? Ele era o líder, né? Ele é uma revolta de caráter messiânico, que a gente chama, porque ele vai ser o líder. Ele basicamente criticava muito a República, mas é uma consequência é legal que vocês saibam, de uma economia, né, estagnada, de uma economia que está indo muito ruim, de um Estado que cagou assim para a crise. Então, beleza, teve a crise, doeu no bolso da elite, mas ainda assim continuavam ricos. Só que assim, se essas áreas, assim, essa daí é uma área lá no interior da Bahia, se assim já estava pobre, ficou muito mais pobre ainda, sabe? O preço das coisas aumentou consideravelmente. Então, eles estavam numa situação irremediável. Então, por isso que ele tinha maus olhos para a República. E também não gostava, ele era católico e tal, e não gostava da separação da igreja do Estado, né? Que a gente comentou que depois as coisas começaram a ser mais secularizadas. Por que messiânico? Porque Antônio Conselheiro vai encontrar esse pedaço de terra lá no interior e vai criar esse território, e todo mundo acha que ele é o Messias, que ele é tipo uma nova representação de Jesus, que é ele que vai salvar a terra, esse tipo de coisa, entende? O mais importante entender é que Canudos ele veio de uma economia que eu falei estagnada, de miséria social agravada pela seca e de um Estado que abandonou essa situação. Então, eles mesmos quebraram o sistema financeiro e não fizeram nada. Então, se já era um período de seca em que eles não conseguiriam produzir nada, eles estavam pior ainda porque o Estado estava realmente cagando. A comunidade de Canudos, que é essa comunidade, né, esse território que eu falei que foi fundado por Antônio Conselheiro, pegou e falou: isso aqui tá vazio, agora vamos viver aqui sem pagar imposto, sem nada disso. Chegou a ter 20 a 30 mil pessoas, é uma quantidade muito grande para uma cidade. E o que isso mostra que vai surgir muito descontentamento do governo. Como assim, 20, 30 mil pessoas não pagando imposto? Não agradou até a Igreja Católica, sabe? Que ainda estava em acordo com o Estado. E aí o governo vai promover 4 expedições para destruir Canudos, o que é muito forte, gente, porque eles resistiram muito, muito mesmo. O que a imprensa propagava sobre Canudos é que era uma guerra pela monarquia. Então tinha um cunho na época muito negativo, eles são monarquistas. Era um cunho muito negativo. Só que em nenhum momento eles se posicionaram a favor da volta da monarquia. Eles criticavam a República, porque, obviamente, não era favorável a eles, não era algo novo que tinha acabado de surgir e que ainda assim não estava dando bom. E assim eles vão resistir para não ter que ceder a esse governo. Uma história legal, né, que eu acho que vocês já ouviram talvez de literatura,
é que o que rola é que um cara chamado Euclides da Cunha, ele era um jornalista, se não me engano, lá, da área urbana, Rio de Janeiro e São Paulo, não lembro direito, e ele vai ser mandado para ir, tipo, na última expedição de Canudos para mostrar, né, a derrota, tipo, o massacre que o governo vai promover, que é isso que eles vão fazer. Só que ele tinha imagem que eram pessoas monarquistas, que eram, sabe, inimigos realmente do governo. E ele chega lá, ele vê uma sociedade, sabe, tipo, com crianças, com pessoas que só estavam tentando viver e sobreviver de fato, sabe? E todo esse tipo de coisa, e ver ainda o governo promovendo um enorme massacre. Eles não deixaram uma pessoa viva, gente. Eles literalmente mataram todo mundo. Tem um texto que eu li para vocês que era realmente, tipo, no final, sei lá, era 2 idosos, uma criança e um menino. Só isso. E eles ainda fizeram questão de matar todos. O Euclides da Cunha, vendo isso, ele fala: não, eu tenho que ir embora, sair daqui, não propagando a imagem real, falando de realmente o que a Guerra de Canudos, o que Canudos defendia. E é nisso que ele escreve Os Sertões, que é um documento jornalístico e tal, que realmente o objetivo é documentar a história de Canudos. Depois disso, a gente tem a revolta da vacina, que é uma revolta que eu gosto de conversar com vocês, porque muita gente acha que é só porque as pessoas acordaram e falaram não quero tomar vacina. Tomem vacina, é importante, mas a revolta da vacina ela tem outros poréns. O Brasil, na época, estava sofrendo de várias doenças epidêmicas. Então, de febre amarela, peste bubônica até, varíola, peste bubônica, para quem não sabe, é aquele que tinha no rato, matou 1/3 da população da Idade Média e tal. Então, a peste negra, ela meio que era já uma doença meio que antiga, né? Mas, enfim, vai para o Brasil. E o Oswaldo Cruz, ele era um médico da época que chegou e falou: ó, se você me der poder, governo, república, eu vou acabar com tudo isso. Vou acabar com tudo isso. E o Rio de Janeiro, ele já estava num projeto de deixar as coisas mais bonitas, de urbanização, e de deixar o Rio de Janeiro de fato parecido com Paris. E isso tem em São Paulo também, não sei quem já andou no centro, mas se vocês notarem, né, tem todo um estilo diferente, um estilo chamado Belle Époque, que era o que estava na moda na época e estava sofrendo essas reformas em termos de arquitetura. E aí eles decidem iniciar essa reforma sanitarista. Essas pessoas já tinham sido expulsas lá do Rio de Janeiro, dos cortiços em que eles viviam, e eles tiveram que ir para a primeira favela que eles vão formar. Não lembro, não me recordo o nome agora, mas eles já estão indo para lá e agora eles vão sofrer com essa reforma sanitarista, no sentido de que o pessoal da saúde começou a promover a invasão à residência com ajuda policial e vacinar obrigatoriamente. Então, antes disso, eles pegavam, tem aqui essa imagem, ó, grandes, enormes mangueiras, colocavam no carro cheio de inseticida, porque febre amarela, né, é propagada pelo mosquito e tal. E assim, eles invadiam as casas e, tipo, tacavam inseticida em tudo, não pedia licença, não pedia autorização, só saía atacando, terminava de tacar e ia para a próxima casa. Era assim, sem autorização nem nada. Peste bubônica tem uma história engraçada que Oswaldo Cruz pegou e falou: gente, ó, se vocês trouxerem rato, cada rato que vocês trouxerem para tal sede do governo, sei lá, para tal lugar, a gente vai pagar 50 centavos. Não sei o valor, mas a gente vai pagar tal valor para vocês a cada rato que vocês caçarem. E o que o brasileiro vai fazer? Vai começar a criar rato. Então, eles vão pegar casal de rato e vai deixar em casa e vai deixar para procriar. E aí eles levavam os ratinhos lá criados, tipo, ratinho doméstico para vender. Porque, né? E aí, logo depois disso, eles vão ter que parar com essa compra de ratos, porque eles vão ver que, tipo, eles não estão pegando rato que transmite peste bubônica, eles estão pegando rato que a pessoa criou em casa para poder ganhar dinheiro. Não só isso, aí vai surgir com a vacina. Aí a vacina eles vão pegar e falar: vamos invadir a residência da pessoa. Ainda mais, eles entravam em horário comercial, então normalmente, querendo ou não, é machista, mas era o horário em que o homem estava trabalhando e a mulher estava cuidando de casa. E aí eles entravam à força e vacinavam o braço da mulher e tal, e das crianças. O homem já ficava putaço, tipo, como que tem macho entrando dentro da minha casa e vacinando minha mulher e meus filhos à força sem pedir minha autorização? E não só contando com essa linha machista de pensamento, né, de que é minha posse, vou deixar.
Não só isso, ainda assim eram pessoas invadindo sua casa a qualquer custo, sem sua autorização, e te furando no braço e indo embora. Então é assim que surge a revolta da vacina, é assim que as pessoas vão se manifestar contra a vacina. Não é simplesmente não quero ser vacinado, vacina é ruim. Não é visão de Bolsonaro que vacina é da China, não vamos aceitar. Tinham razões para defender essa revolta. E não só isso, é de um histórico de pessoas que estavam sendo expulsas. Então, são pessoas que estavam insatisfeitas com as políticas meio violentas, né, meio agressivas do governo e que não consideravam nas pessoas mais pobres. Eles só queriam acabar com a doença. E pronto. Revolta da Chibata, mais outro exemplo de revolta, só que é uma revolta da Marinha. Só que a Marinha, ela era uma instituição de elite que reproduzia muito a escravidão, no sentido em que os marinheiros negros, eles eram castigados fortemente, né? E todos os líderes eram brancos e todos os subordinados eram negros. E como eu falei, eram castigados intensamente com chibatadas, prisões solitárias, era um negócio assim muito pesado. E até um dia eles vão para a Inglaterra, o Brasil compra tipo uns navios super chique da Inglaterra. E aí eles mandam os marinheiros lá para a Inglaterra para aprender como é que mexe nesse navio. E eles chegam lá e tipo eles veem todos os marinheiros pretos ingleses sendo tipo super bem tratados, sendo tipo uau. E eles ficam tipo, putz, não é assim que acontece em todo lugar. A gente que está acostumado a ser tratado assim. E eles já voltam mais com esse pensamento. Quando eles chegam aqui, o estopim o João Batista da Neves era um líder marinheiro que, tipo, vai castigar um cara a, tipo, 400 chibatadas por algo extremamente simples, por algo extremamente leviano. E aí, tipo, vai ser estopim, porque era realmente castigos intensos, não eram coisas justas nem nada disso. E aí eles vão se reunir e tal, entrar nos navios e vão fazer toda uma estratégia de marinha super elaborada. Tem um jornalista gringo que estava presente na época e ele vai voltar assim e vai falar, cara, eu nunca tinha visto nada igual em termos de estratégia marinha e tudo isso. Eles vão mirar os canhões para o Rio de Janeiro, vão atirar, e o governo, obviamente, vai ficar com medo e vai prometer anistia para resolver. Aí eles vão ter a anistia, só que logo depois, um tempinho depois, vai ter a suspensão, do nada. João Cândido e mais 17 pessoas vão ser presas numa cela, e assim, vão colocar todo mundo lá junto, e eles vão prender, era tipo noite de Natal, alguma coisa assim. Uma noite que não ia ter ninguém, e eles colocam cal lá, nem lembro porque, acho que era para limpar o lugar, só que cal é tóxico, gente. Então, eles vão prender a célula e vai ficar 16, né, 18 pessoas dentro de uma cela, e 16 vai morrer asfixiado por causa do coisa do cal, e tipo, ninguém vai ouvir, porque todo mundo vai estar comemorando Natal, tava todo mundo preso, e só João Cândido e mais uma pessoa vão morrer. E se eu não me engano, essa outra pessoa ainda morre alguns dias depois, em consequência do cal. É muito louco, né? Porque o João Cândido, logo após esse episódio, vai enlouquecer. Simplesmente vai enlouquecer e vai ser internado num hospital. Mas eu acho que é muito compreensível, né? O porquê? Porque ele viu 17 pessoas morrendo, 16 na frente dele, morrendo asfixiadas, e você não podia fazer nada sobre. Mas ele ainda é um grande símbolo. Essa é a imagem de João Cândido, para quem não sabe. Depois, por último, a gente fala da Guerra do Contestado, que é a construção do Brasil Railway, que é um investimento mais ou menos da Inglaterra, que queria criar, se não me engano, uma ferrovia do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, cerca de 30 quilômetros de espaço. Eles vão guardar todo um terreno, vão expulsar todo mundo que vivia naquele lugar lá no Rio Grande do Sul. Só que o governo vai abandonar esse projeto e vai ficar um ambiente completamente vazio. As pessoas vão novamente ocupar esse ambiente, é muito similar à Guerra de Canudos, porque eles vão ocupar esse ambiente vazio, vão viver as próprias condições, e o governo, obviamente, vai desaprovar e vai mandar a gente, e vai ser novamente um massacre, vai ocorrer entre 10 a 15 mil mortos. Só mais esse, gente, e aí a gente já termina, acho que no máximo 6 e 5 eu já termino, que é o convênio de Taubaté. É um convênio interessante para se falar, porque ele é um convênio onde pessoas riquíssimas, elite cafeeira paulista, se reúne
Basicamente, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né, que a gente já está vendo uma consolidação do Sudeste como elite econômica. Eles vão se reunir para minimizar os impactos das crises. Então, eles vão estar. O que vai acontecer é que vai ter esse boom do café e todo mundo vai gostar de produzir café. E aí eles vão produzir muito, muito, muito café. E quando você tem muito produto na área, o preço dele abaixa. E aí eles vão tentar fazer um equilíbrio entre oferta e procura para evitar grandes oscilações no preços. Porque toda hora o café ficava caindo muito no preço, justamente porque eles produziam muito. E aí o negócio ficava muito popular, o negócio ficava mais barato e eles não gostavam disso. E aí qual que é a ideia deles? A ideia deles não é simplesmente diminuir a produção de café, pegar uma graninha, investir nas indústrias, pegar uma graninha, fazer uma policultura lá no território, né? Plantar um pouco de mandioca, alguma coisa a mais, sei lá, tirar um pouco o café do centro. Não, eles falam, vamos fazer o governo comprar o que está sobrando de café para ele ficar no preço bom. E essa é a ideia. E é essa fofoca que todo mundo conhece de putz, no governo Vargas vai ser queimar café, então o governo vai comprar o que está sobrando para queimar. O plano inicial não era queimar café. Eu dei uma questão no meio do ano, quando estava fazendo esse conteúdo, que justamente era uma questão de vestibular, em que um falava, conveniente de Taubaté foi a compra de excedente para queimar café. E essa era a questão a alternativa errada. Porque o plano inicial não era queimar, era guardar, e aí quando o preço do café estivesse muito bom, eles vendiam, algo assim. Só que não vai rolar. Lá em Vargas, tipo, o preço do café só vai começar a cair, e aí Vargas vai falar, putz, vou ter que queimar esse café e dar um jeito neles. E ele realmente controla a elite cafeeira. Mas, enfim, qual que é a alternativa certa até que estava na época? Que era a ironia de uma república que se pretendia liberal, né? Então a gente está vendo os liberais moderados tomando poder, interferindo na economia. Então, no momento em que a economia deles deu errado, eles tiveram a necessidade de um Estado lá para interferir na economia, para ajudar eles na economia, né? Que tinha toda aquela coisa de mercado livre, laissez-faire, não sei o quê. E nesse momento que eles precisavam, a República teve que ter o Estado interferindo economicamente. E isso também mostra a influência da elite cafeeira, né? De um Estado que olhou e não falou, foda-se, diminui a quantidade de café que vocês estão produzindo. Não, eles só pegaram e falaram, realmente, vamos comprar os seus excedentes, guardar aqui, né? Porque o governo era o único que tinha muita grana para comprar e não, tipo, usar para nada. E acordou com isso. Mas agora é isso, gente. Já acabou, já. Perdão pela massificação de conteúdo, eu sei que foi muito, eu também estou exausta. Até perdão pelos erros de hoje. Mas a próxima aula, que é a última do ano, vai ser extremamente leve, extremamente. Prometo, juro. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu tô com uma dúvida, tipo assim, sempre quando eu vou falar sobre a parte da lei de terras, do período, depois da abolição, né, eu falo que os escravizados, eles têm a opção de ou ainda morar, né, na casa dos seus, entre aspas, donos, ou viver, tipo, em condições, né, de miséria, porque por causa dessa lei de terras. Eu posso falar que foi aí que surgiu a periferia, que eles começaram a morar meio que em regiões periféricas da cidade, ou não? Pode ser, com certeza é uma região, né? Tipo, por exemplo, se a gente fala do Rio de Janeiro, né, que é o que a gente mais conhece, a gente vê aquela situação de cortiço, né, em que as pessoas eram libertas, não tinham onde morar, tinham que ainda arranjar alguma forma de ganhar dinheiro não era tanto, e morava nessas regiões mais periféricas. Mas tá certo, sim, pode sim. Beleza. Não, é porque você falou da revolta da vacina, aí eu lembrei disso. Aí eu falei, putz, verdade. Não, total. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, mas não tem nada a ver com essa parte da aula, é sobre a Liga Camponesa. Essa liga, eu lembro de você ter falado isso, mas caiu na prova da FUVEST e eu não lembrava desse raio dessa Liga Camponesa. Aí depois eu pesquisei e era sobre uma reforma agrária. E aí e eu falei, putz, é verdade, a Cami tinha falado que eles sempre tiveram revoltas, sempre teve meio que questões trabalhistas, mas nunca conseguiu completar a parte a parte agrária, né? É nesse sentido, não é? Tipo isso, é uma questão de que foi exatamente o que você falou.
o Brasil e nem muitos países da América Latina, que isso que foi algo que a gente viu na aula de América Latina, eles não tiveram as reformas que eles precisavam. Tanto que um grande exemplo que eu carrego na minha cabeça é que João Goulart, ele viu, né, que foi o último presidente antes da ditadura, ele viu isso e ele foi e consultou vários universitários, o pessoal que entendia mesmo, que estudava isso, e perguntou, putz, o que o Brasil precisa para, tipo, dar certo algum dia economicamente? Eles falaram, vocês precisam de reformas de base. E uma das maiores reformas que o Brasil precisa é justamente essa reforma latifundiária, né? Que a gente tem pessoas com, tipo, muita terra e até hoje em dia elas mal usam essa quantidade de terra, né? Acho que esse dia essa discussão entrou muito em alta com a candidatura do Boulos, né? Que tem pessoas hoje em dia aqui na cidade de São Paulo que moram na rua e tem outros que têm tipo hectares de terras, que é uma quantidade gigantesca, mas que não deixa para usar nada, espera o território ficar mais caro por causa da especulação imobiliária para então vender. E aí a Liga Camponesa ela é um exemplo disso, né? Ela é um exemplo de pessoas que vão se juntando conforme o tempo vai passando. Então, hoje em dia a gente tem o MTST e tal, que estão lutando por uma reforma latifundiária, ou por pelo menos, né, uma reforma agrária, no caso, ou por pelo menos tentar ir desmontando isso dos poucos aos poucos. Hoje em dia, no Brasil, a gente até tem uma discussão, tem, tipo, pela Constituição, aquela determinação, né, da função social da terra. Então, a terra, ela tem que ser exercida para algo, ela tem que estar sendo usada. Só que nem todo mundo cumpre isso, e é óbvio que a elite não está ligando em cumprir essa lei, ninguém está ligando em fiscalizar essa lei. Aí a gente tem o exemplo da Liga Camponesa, eu dei exemplo lá no México, que agora eu não vou lembrar o nome, de pessoas que fazem esse trabalho. A Liga Camponesa, ela ainda vai ser, tipo, ela vai surgir a partir do Partido Comunista Brasileiro, e vai ser essa organização de camponeses atrás de uma reforma agrária para poder tipo, ter uma quantidade justa de terra, que justamente se liga com a lei de terras, né, que a gente estava comentando. Sim, sim. Ah, valeu, Camis, de verdade, eu precisava disso, porque realmente, nossa, eu lembro, é porque assim, foi uma questão muito X, falava sobre vidas secas, e aí primeiro você tinha que lembrar o que raios que era a época do Vidas Secas, aí depois você tinha que fazer, putz, isso aí é Liga Camponesa. Ai, mas foi legal, obrigado, obrigado. Nossa, Flash pode demais, né? Misturando dois assuntos, você tem que pensar em um, depois tem que lembrar de outro, é muito. Ai, triste. Mas é isso, gente. Vou parar de gravar. Quem quiser ir saindo. Ah, para quem não estava no início da aula, chegou atrasado, talvez.